A câmara diplomática cheirava mal para Marcus Webb. Depois de 3 meses a bordo da estação coletiva, ele ainda não conseguia localizá-lo. Algo parecido com cobre misturado com ozônio, com uma doçura subjacente que fez seus seios da face doerem. Ele ajustou o colarinho e esperou. Do outro lado da mesa curva estava sentado o embaixador Tillex, um Vorrane cujos 6 olhos piscavam em sequência, nunca todos ao mesmo tempo. Os Vorrane foram a primeira espécie a fazer contato com a Terra, chegando a 6 meses com o que chamam de um convite para ingressar no espaço civilizado. Atrás de Tillex estavam 2 conselheiros, seus dispositivos tradutores zumbindo suavemente. Sua inscrição foi processada, disse Tillex. O tradutor deu às suas palavras uma qualidade monótona e sem emoção. A Terra recebe o status de membro provisório do Coletivo Galáctico. Categoria 7. Marcus assentiu, mantendo a expressão neutra. Ele aprendeu muito. Não demonstre surpresa. Não mostre fraqueza. O que implica a categoria 7? Direitos comerciais limitados. Sem privilégios de voto. Nenhum acesso a bancos de dados coletivos além de cartas de navegação básicas. Sem tratados militares. Os olhos médios de Tillex focaram em Marcus enquanto os outros examinavam a sala. Padrão para espécies primitivas. Ouve novamente. Primitivo. Eles usaram essa palavra em todas as reuniões. Marcus parou de corrigi-los depois da primeira semana. Agradecemos a consideração do coletivo, disse Marcus cuidadosamente. Quando podemos esperar os acordos de partilha de tecnologia que discutimos? Um dos conselheiros fez um som semelhante ao de cascalho. O tradutor de Tillex não se preocupou em convertê-lo, o que Marcus descobriu que significava que provavelmente era uma risada. Os humanos entendem mal, disse Tillex. As espécies da categoria 7 não recebem nada. Você presta homenagem. Você segue a lei coletiva e o espaço coletivo. Em troca, não restringimos as suas embarcações primitivas de utilizar as rotas comerciais aprovadas. Marcus sentiu o calor subir em seu peito, mas manteve a voz calma. Eu vejo. E o que seria necessário para alcançar uma categoria superior? Demonstre valor, disse Tillex simplesmente. Desenvolva algo que o coletivo precise. Prove que você é mais do que primitivo com fogo roubado. A reunião terminou 10 minutos depois. Marcus caminhou pelo corredor principal da estação, passando por espécies que ele ainda não conseguia nomear. Alguns tinham 3 metros de altura. Outros deslizaram sobre muitas pernas. Alguns pareciam existir parcialmente em dimensões que ele não conseguia ver, suas bordas se confundindo de uma forma que machucava olhar. Nenhum deles olhou para ele. Ele chegou aos alojamentos humanos e encontrou a doutora Sarachin esperando na área comum, seu tablet coberto de anotações. Que ruim, ela perguntou. Categoria 7. Sem compartilhamento de tecnologia. Sem acesso ao banco de dados. Eles basicamente nos deram tapinhas na cabeça e nos disseram para ficarmos fora do caminho. Sara praguejou baixinho em mandarim. 3 meses de negociação para nada. Não é nada, Marcus disse sentando-se pesadamente. Aprendemos algo importante. O que é isso? Eles realmente não se importam conosco. Não somos uma ameaça. Não somos interessantes. Nós simplesmente estamos lá. Ele olhou para a parede, que exibia uma visão rotativa da Terra a partir das câmeras externas da estação. Eles têm viagens mais rápidas que a luz, conversão de energia em matéria, gravidade artificial e tecnologia para a qual ainda não temos palavras. E eles olham para nós como se fossemos insetos. Então, o que fazemos? Marcus ficou quieto por um longo momento. Do lado de fora da janela de observação, um enorme navio de carga passava à deriva, com quilômetros de comprimento e seu casco coberto de símbolos de uma dúzia de espécies diferentes. A maior nave espacial da Terra poderia caber num dos seus compartimentos de carga. Nós provamos que eles estão errados, ele disse finalmente. Eles disseram desenvolver algo que precisam. Então é isso que fazemos. Sara ergueu uma sobrancelha.
Marcos, eles têm tecnologia que está milhares de anos à nossa frente. O que poderíamos desenvolver que eles precisassem? Ainda não sei, admitiu Marcos. Mas eu conheço humanos. Somos teimosos. Somos criativos. E somos muito, muito bons em resolver problemas que ninguém pensava serem solucionáveis. Ele se levantou, a energia retornando aos seus movimentos. Dê-me tudo o que observamos nesta estação. Cada espécie, cada tecnologia, sempre em interação. Há algo que estamos perdendo. Serão muitos dados. Então é melhor começarmos. Sarah olhou para ele por um momento e depois sorriu. Você sabe, eles vão pensar que somos loucos. Deixe-os pensar o que quiserem, disse Marcos. Não subimos das cavernas até as estrelas apenas para sermos a nota de rodapé de alguém. Nas semanas seguintes, Marcos e Sarah trabalharam em silêncio. Eles catalogaram tudo. A forma como os conselheiros voranos sempre ocuparam posições específicas. As línguas comerciais utilizadas nos distritos mercantis. As espécies que se evitavam. As tecnologias que pareciam comuns e as que pareciam raras. Eles notaram algo interessante. Apesar de toda a sua tecnologia avançada, as espécies coletivas não inovaram. Eles usaram as mesmas ferramentas, os mesmos navios, os mesmos métodos que aparentemente usaram durante séculos. Tudo estava padronizado, otimizado, eficiente e completamente estagnado. Eles pararam de fazer perguntas. Sarah disse uma noite, cercada por exibições holográficas de dados. Veja isso. O banco de dados tecnológico do coletivo não teve uma grande adição em mais de 400 anos. Pequenos refinamentos, sim. Mas nada verdadeiramente novo. Marcos se inclinou para a frente. Por quê? Acho que eles esqueceram como, disse Sarah lentamente, ou talvez nunca tenham sabido. Veja a história do coletivo. Não foi fundada por exploradores ou inventores. Foi fundada por comerciantes e burocratas. Cada espécie que se junta traz a tecnologia existente. O coletivo cataloga, otimiza e pronto. Eles não são criadores. Eles são curadores. E eles acham que somos os primitivos, disse Marcos, com um sorriso crescendo em seu rosto. Então, o que fazemos com isso? Marcos pensou na Terra, nos cientistas, engenheiros e sonhadores que nunca aceitariam o impossível como resposta. Sobre os alunos que fizeram perguntas que seus professores não conseguiram responder. Sobre os inventores de garagem, os laboratórios corporativos e as equipes de pesquisa universitária, todos avançando em direções diferentes, todos tentando coisas que podem não funcionar. Fazemos o que os humanos fazem de melhor, disse ele. Fazemos algo completamente novo. A mensagem da Terra chegou 3 semanas depois, compactada em um pacote de dados que levou 6 horas para ser decodificado. Marcos leu 2 vezes e depois chamou Sarah aos seus aposentos. O comando aprovou o projeto, disse ele, incapaz de esconder o entusiasmo em sua voz. Suporte total. Vão enviar a equipa no próximo transporte. Os olhos de Sarah se arregalaram. Eles realmente concordaram? Para tudo isso. Cada palavra. Marcos puxou a resposta em sua tela. O diretor Martinez disse, cito, se a galáxia pensa que somos primitivos, vamos mostrar a eles como é a engenhosidade primitiva. Eles estão dedicando 2 estações de pesquisa e atraindo cientistas de todas as principais instituições da Terra. O que você disse a eles que estávamos construindo? Eu não especifiquei, Marcos admitiu. Eu disse a eles que precisávamos resolver um problema que o coletivo não resolveu. Algo que requer pensar de forma diferente. Sarah sentou-se e pegou suas próprias anotações. Estive analisando os sistemas da estação. Há algo que quero mostrar a você. Ela expandiu um esquema holográfico da rede de distribuição de energia da estação. Linhas vermelhas pulsavam através de um labirinto tridimensional de conduítes e nós. Esta estação abriga cerca de 40.000 seres de 200 espécies, explicou Sarah. Possui gravidade artificial, suporte de
Vida para centenas de requisitos atmosféricos diferentes, matrizes de comunicação mais rápidas que a luz está em funcionamento há mais de 3 séculos. Ok. Deveria ser impossível. Só os requisitos de energia deveriam exigir um reator de fusão do tamanho de uma lua. Mas olhe para isso. Ela ampliou uma seção perto do centro da estação. O reator principal é pouco maior que um quarteirão. E não é a fusão. Não é a antimatéria. É algo totalmente diferente. Marcos estudou as leituras. Energia de ponto zero? Foi o que pensei a princípio. Mas a eficiência está errada. Eles estão extraindo energia de algum lugar, mas há calor desperdiçado. Muito disso. A estação tem que liberar radiação térmica constantemente. Sarah abriu outro display. Aqui está a parte estranha. A quantidade de calor residual não corresponde à produção de energia. É como se eles estivessem capturando apenas uma fração do que está disponível. Quanto de uma fração? Melhor estimativa? Cerca de 12%. Marcos assobiou suavemente. 88% de desperdício. Isso não é apenas ineficiente, é primitivo. Sarah terminou. Sim. Apesar de toda a sua tecnologia avançada, a sua produção de energia é pouco melhor do que uma central a carvão da Revolução Industrial, apenas numa escala muito maior. Você mencionou isso para alguém? Tentei perguntar ao embaixador Tilrec sobre os sistemas de energia da estação. Ele disse que era uma tecnologia coletiva proprietária e não estava disponível para espécies da categoria 7. Sarah fechou o deslocamento. Mas o problema é o seguinte, Marcos. Não acho que seja proprietário. Acho que é apenas antigo. Antigo, na verdade. E acho que eles não entendem isso bem o suficiente para melhorá-lo. Marcos andou pela pequena sala com a mente disparada. Se pudéssemos melhorar a eficiência energética, teríamos algo de que eles precisam, disse Sarah. Algo valioso o suficiente para que eles nos levassem a sério. Podemos fazer isso? Realmente fazer isso? Sarah ficou quieta por um momento. Não sei. Nem sabemos que tipo de energia eles estão aproveitando. Mas Marcos, os humanos inventaram a máquina a vapor e passaram dela para os reatores nucleares em menos de 2 séculos. Passamos do primeiro avião ao pouso na Lua em 66 anos. Não desistimos dos problemas. Ficamos obcecados por eles. Então ficamos obcecados com isso, disse Marcos com firmeza. Quando é o próximo transporte? 4 dias. Bom. Preciso que você compile tudo o que tem nos sistemas de energia deles. Cada varredura, cada observação, cada ponto de dados. Quando essa equipe chegar, quero que eles comecem a correr. O transporte chegou dentro do prazo, uma embarcação construída por humanos que parecia rudimentar perto dos elegantes navios coletivos, mas que havia sido construída com mãos humanas e engenhosidade humana. Transportava 12 pessoas. Físicos, engenheiros, cientistas de materiais e uma pessoa que Marcos não esperava. O Dr. James Okafor desceu do transporte com um sorriso largo e uma pasta surrada. Ele tinha 73 anos, 3 prêmios Nobel em seu nome e havia dito pessoalmente ao Conselho de Segurança da ONU que a mecânica quântica estava ficando interessante há 2 décadas. Embaixador Webb, disse Okafor, apertando a mão de Marcos com uma força surpreendente. Eles me disseram que você precisava de alguém para resolver um problema impossível. Parecia interessante demais para recusar. Dr. Okafor, não pensei que o enviariam pessoalmente. Você pediu o melhor. Eu sou o melhor. Ele disse isso sem arrogância, apenas afirmando um fato. Agora mostre-me o que deixou o poderoso coletivo galáctico perplexo. Durante a semana seguinte, a equipe humana montou-se nos alojamentos que Marcos havia assegurado. O espaço era pequeno, mal dava para 12 pessoas trabalharem confortavelmente, mas ninguém reclamava. Eles encheram todas as superfícies com equipamentos, exibições e o tipo de caos organizado que Marcos reconheceu nos laboratórios universitários da Terra. O Dr. Okafor esteve no centro de tudo, fazendo
Perguntas que fizeram os outros cientistas se esforçarem para recalcular suas suposições. Você está me dizendo, disse Okafor, estudando os dados de Sarah, que eles estão liberando 88% de sua energia capturada como calor residual. Essa é a nossa melhor estimativa, confirmou Sarah. E eles fazem isso há séculos. Pelo menos, possivelmente milênios. Okafor começou a rir. Foi uma risada profunda e genuína que encheu a sala. Ah, isso é lindo. Isso é absolutamente lindo. Senhor, perguntou um dos físicos mais jovens, você não vê? Okafor apontou para as telas. Eles construíram algo incrível. Algo que explora fontes de energia que estamos apenas começando a entender. E então eles pararam. Eles alcançaram algo incrível e apenas o mantiveram. Como construir uma bicicleta e nunca se perguntar se seria possível fazer uma motocicleta? Podemos fazer a motocicleta? Marcos perguntou. O sorriso de Okafor se alargou. Embaixador, vamos construir uma nave espacial. Mas primeiro, precisamos entender com o que estamos trabalhando. Dr. Tim, preciso de exames detalhados. Do núcleo do reator. Não apenas as assinaturas de energia, mas as distorções espaciais ao seu redor. Se eles estão explorando o que eu acho que estão, deve haver efeitos mensuráveis no espaço-tempo local. O coletivo não nos deixa chegar perto do reator deles, observou Sarah. Então não pedimos permissão, disse Okafor simplesmente. Observamos daqui. Os humanos são muito bons em aprender coisas que não deveríamos saber. A equipe trabalhava 24 horas por dia, dormindo em turnos. Eles construíram sensores a partir de peças sobressalentes e equipamentos de comunicação reaproveitados. Eles mediram assinaturas de energia, flutuações gravitacionais e variações de campo quântico. Eles coletaram dados que o coletivo nunca havia pensado em procurar porque o coletivo havia parado de fazer perguntas. 2 semanas após o início do projeto, o Dr. Okafor reuniu todos. Eu sei o que eles estão fazendo, ele anunciou. E eu sei como melhorar isso. Ele abriu um display que mostrava o núcleo do reator da estação, cercado por equações matemáticas que fizeram até os outros físicos apertarem os olhos. Eles estão criando microníveis controlados no espaço-tempo, explicou Okafor. Pequenas fraturas na própria realidade, explorando a espuma quântica que sustenta o nosso universo. É brilhante. É elegante. E é incrivelmente ineficiente porque eles acessam apenas um estado quântico por vez. Podemos acessar vários estados? Um engenheiro perguntou. Podemos fazer melhor do que isso, disse Okafor. Podemos criar uma cascata de ressonância. Em vez de abrir um buraco e capturar qualquer energia que vaze, criamos um padrão de onda estacionária em vários estados quânticos simultaneamente. Em teoria, poderíamos aumentar a eficiência de 12% para algo em torno de 70% ou 80%. A sala ficou em silêncio. Isso é. Sarah começou. Uma melhoria de 7 vezes em relação à tecnologia na qual eles confiaram durante séculos, concluiu Marcos. Dr. Okafor, quão certo você tem? A matemática funciona. A física funciona. Se podemos construí-lo. Okafor encolheu os ombros. Só há uma maneira de descobrir. Quanto tempo? Para construir um protótipo funcional? 3 meses, talvez 4. Supondo que possamos obter os materiais de que precisamos. Marcos olhou ao redor da sala para os rostos exaustos e entusiasmados de sua equipe. Humanos que viajaram pelo espaço para resolver um problema que ninguém lhes pediu para resolver. Quem estava disposto a trabalhar horas impossíveis numa teoria que poderia não funcionar? Quem se recusou a aceitar que ser primitivo significava ser inferior? Então vamos começar, disse Marcos. Vamos mostrar ao coletivo o que os humanos podem fazer. Os materiais foram o primeiro problema. O projeto do Dr. Okafor exigia componentes que não existiam em nenhum inventário humano. Metamateriais supercondutores com estruturas de rede emaranhadas quânticas. Matrizes cristalinas que poderiam manter a coerência em vários estados dimensionais. Equipamento de fabricação preciso o suficiente para manipular matéria em escala de prancha.
Precisamos de acesso às instalações de produção do coletivo, disse Sarah, revisando a lista de requisitos. Não há como evitar isso. Marcos balançou a cabeça. Eles não nos concederão acesso. As espécies da categoria 7 não recebem privilégios de fabricação. Então compramos o que precisamos, sugeriu a doutora Lisa Park, uma das cientistas de materiais. A estação tem mercados, certo? Certamente alguém vende materiais avançados. Com que dinheiro? Outro membro da equipe perguntou. A moeda da Terra não vale nada aqui. Marcos estava pensando sobre esse problema há dias. O coletivo utilizou um sistema de crédito baseado na contribuição de recursos e valor tecnológico. A Terra não tinha nenhum dos dois em quantidades importantes. Mas eles tinham outra coisa. Nós negociamos o que temos, ele disse lentamente. Informação. Okafor ergueu uma sobrancelha. Mal entendemos sua tecnologia. O que poderíamos dizer a eles? Não é a tecnologia deles. Nosso. Marcos acessou o banco de dados cultural da Terra. Música. Arte. Literatura. Entretenimento. 300.000 anos de criatividade humana. O coletivo pode não valorizar a nossa tecnologia, mas nunca conheceu a nossa cultura. Sarah franziu a testa. Você quer vender a herança cultural da Terra? Quero compartilhar isso, Marcos corrigiu. Nós estamos e não perder nada ao deixá-los experimentar música humana ou ler livros humanos. E se eles estiverem dispostos a pagar pelo acesso? Ele encolheu os ombros. A galáxia funciona com base no comércio. Vamos ver se a cultura é comercializada. A primeira tentativa foi um desastre. Marcos abordou um comerciante teloniano em um dos setores de mercado da estação, oferecendo acesso aos arquivos de música clássica da Terra. O comerciante, um ser que parecia uma aranha cristalina do tamanho de um cachorro, ouviu 30 segundos da Quinta Sinfonia de Beethoven antes de emitir um som semelhante ao de vidro quebrando e fugir. A segunda tentativa foi melhor. Um comerciante Corvachi, reptiliano e de mentalidade empresarial, ouviu o discurso de Marcos com 3 dos seus 4 olhos. Dados de entretenimento? De uma categoria 7 espécies. Completamente único, disse Marcos. Nada parecido existe nos bancos de dados coletivos. Estamos oferecendo acesso exclusivo. Demonstrar. Marcos exibiu um clipe de um filme antigo da Terra. Um thriller, algo com suspense e drama. O Corvachi assistiu em silêncio, a cauda balançando levemente. Interessante, disse depois que o clipe terminou. Sua espécie vivencia a narrativa temporal de maneiras incomuns. A manipulação emocional é grosseira, mas nova. Ele inclinou a cabeça. O que você quer em troca? Materiais. Tempo de fabricação. Acesso à fabricação. Mostre-me a lista. O Corvachi estudou os requisitos de Marcos por um longo momento. Isso normalmente custaria 4.000 créditos padrão. Você está na categoria 7. Você não tem créditos. Mas temos algo que você não tem, Marcos rebateu. Milhares de horas de conteúdo exclusivo. Histórias, música, artes visuais, experiências interativas. Tudo criado pelo homem. Tudo original. E você oferece isso em troca de materiais? Acesso exclusivo para um ciclo completo, disse Marcos. Você pode analisar, aproveitar, revender para outras espécies. Precisamos apenas dos materiais e do suporte de fabricação. Os olhos do Corvachi brilharam. Você não entende o valor do que oferece. O coração de Marcos afundou. Ele havia calculado mal, pediu muito pouco, revelou muito. Seu banco de dados cultural, continuou Corvachi, representa 300.000 anos de desenvolvimento criativo de uma espécie completamente isolada. Novas estruturas narrativas. Estruturas estéticas únicas. Padrões emocionais que nunca catalogamos. Inclinou-se para a frente. O valor antropológico por si só justificaria os seus custos materiais. O valor do entretenimento pode ser substancial. Eu aceito seus termos.
Marcos tentou não demonstrar surpresa. Excelente! Quando? Podemos? Quero o dobro do período de acesso. 2 ciclos completos. E quero direitos de revenda exclusivos neste setor. Eles negociaram por mais 1 hora, mas no final Marcos conseguiu o que precisava. Materiais, tempo de fabricação e acesso a equipamentos de fabricação sofisticados o suficiente para construir o protótipo da o que for. Tudo em troca de filmes, músicas, livros e arte da Terra. Ao deixar o setor de mercado, Marcos percebeu que o Corvachi estava certo. Ele não tinha entendido o valor do que estava negociando. A cultura da Terra valia mais do que ele imaginava. O coletivo tinha tecnologia, eficiência e otimização. Mas em algum momento ao longo do caminho, eles esqueceram como criar algo só porque era bonito, comovente ou porque fazia você pensar. Os humanos nunca esqueceram isso. O processo de fabricação durou 7 semanas. A equipe humana trabalhou junto com sistemas automatizados nas instalações de fabricação, aprendendo à medida que construíam. As máquinas do coletivo eram incrivelmente precisas, mas exigiam especificações exatas. Não havia espaço para improvisação, nem tolerância para a resolução criativa de problemas. Tudo tem que estar perfeito antes de começar. Dr. Park reclamou um dia, frustrado depois que o sistema rejeitou seu projeto pela 3ª vez. Eles não conseguem se adaptar rapidamente. Isso porque eles não pensam como nós, disse o que for analisando a última rejeição. Veja esta mensagem de erro. Os parâmetros de projeto excedem a tolerância padrão. Não estou dizendo que o design não funcionará. Está dizendo que o design é diferente do esperado. Então, como podemos consertar isso? Nós não consertamos isso. Nós conversamos já que o sistema tão diferente é aceitável. A o que for começou a modificar os parâmetros de entrada, adicionando zonas tampão e faixas de ajuste que davam permissão à máquina para se desviar dos protocolos padrão. Lá. Experimente agora. O sistema aceitou o design. Com o passar das semanas, notícias se espalharam pela estação sobre o que os humanos estavam fazendo. Outras espécies começaram a visitar o setor de mercado onde o Corvachi oferecia acesso ao banco de dados cultural da Terra. Marcos ouviu relatos de Vorai assistindo comédias humanas, tentando entender o conceito de sarcasmo. De Telonias analisando a teoria musical humana. De 1 dúzia de espécies diferentes discutindo sobre o significado da arte abstrata. O embaixador T-Lex convocou Marcos ao seu escritório. Você tem negociado dados culturais, disse T-Lex sem preâmbulos. Sim. Não é proibido pelas restrições da categoria 7. Não é. Os olhos médios de T-Lex focaram em Marcos. No entanto, é incomum. As espécies da categoria 7 normalmente comercializam matérias-primas ou mão de obra básica. As exportações culturais sugerem um nível de desenvolvimento além da categoria atribuída. Marcos manteve sua expressão neutra. Você está dizendo que a Terra deveria ser reclassificada? Estou dizendo que o coletivo está discutindo o assunto. O tradutor de T-Lex deu às palavras uma ênfase cuidadosa. O que você está construindo com os materiais que adquiriu? Um projeto de pesquisa. Um experimento em eficiência de geração de energia. A geração de energia do coletivo já é extremamente eficiente. Com todo o respeito, embaixador, a nossa análise sugere o contrário. A sala ficou muito silenciosa. Um dos conselheiros de T-Lex fez aquele som de rangido novamente, mas desta vez não parecia uma risada. Você questiona a tecnologia coletiva? T-Lex perguntou lentamente. Nós observamos isso, Marcos disse cuidadosamente. E acreditamos que podemos melhorá-lo. Impossível. Nossos sistemas de geração de energia foram refinados ao longo de milhares de anos por centenas de espécies. Eles representam o auge da tecnologia disponível. Marcos tomou uma decisão. Gostaria de ver nosso protótipo? Todos os olhos de T-Lex piscaram ao mesmo tempo, o que Marcos aprendeu que significava surpresa. Seu protótipo? Estamos a cerca de 2 semanas de uma manifestação funcional.
Se estivermos errados, você pode usar isso como prova de que os humanos são de fato primitivos e merecem nosso status de categoria 7. Se estivermos certos, Marcus deixou a frase no ar. Se você estiver certo, disse T-Lex calmamente, muitas coisas mudariam. Sim, Marcus concordou. Eles fariam isso. De volta aos alojamentos humanos, a equipe estava fazendo os ajustes finais no protótipo. Ele ficava no centro do espaço de trabalho principal, do tamanho de uma geladeira, coberto precisamente por componentes de máquinas e pulsando com energia mal contida. Como está? Marcus perguntou. Okafor recuou e enxugou as mãos num pano. A matemática diz que deveria funcionar. As simulações dizem que deve funcionar. Se a realidade concorda. Ele encolheu os ombros. Saberemos em breve. T-Lex quer ver uma demonstração. A sala ficou em silêncio. Quando? Sarah perguntou. 2 semanas. Estaremos prontos, disse Okafor com confiança. A questão é, o coletivo está pronto para o que vamos mostrar a eles? Marcus olhou para o protótipo, para esta máquina construída por mãos humanas usando a engenhosidade humana para resolver um problema que a maior civilização da galáxia havia parado de tentar resolver. Acho que vamos descobrir, disse ele. As 2 semanas seguintes foram uma confusão de ajustes finais, verificações de segurança e testes. A equipe executou simulação após simulação, refinando os padrões de ressonância quântica, otimizando as sequências dimensionais da cascata e verificando 3 vezes cada cálculo. No dia anterior à demonstração, Marcus encontrou o Dr. Okafor sozinho na área de trabalho, olhando para o protótipo. Tendo dúvidas? Marcus perguntou. O oposto, disse Okafor. Tenho certeza de que funcionará. O que não tenho certeza é o que acontece depois. Ele se virou para Marcus. Estamos prestes a provar que uma espécie de categoria 7, primitivas com apenas 1 século de voos espaciais, pode melhorar a tecnologia em que o coletivo confia há milênios. Isso vai perturbar muitas suposições. Bom, Marcus disse. Das opções devem ser questionadas. É assim que o progresso acontece. O coletivo parou de questionar as coisas há muito tempo, observou Okafor. Eles vão resistir. Mesmo que provemos que funciona, mesmo que lhes mostremos algo incrível, haverá quem se recuse a aceitá-lo simplesmente porque veio de nós. Então tornamos impossível recusar, disse Marcus. Nós não apenas mostramos a eles melhorias. Nós lhes mostramos a revolução. Lembramos-lhes o que significa alcançar algo maior. Okafor sorriu. Sabe, quando recebi a mensagem me pedindo para participar deste projeto, pensei que se tratava de construir uma bateria melhor. Mas não é, não é? Não, Marcus concordou. Trata-se de mostrar à galáxia que a humanidade pertence aqui. Não como primitivos implorando por migalhas, mas como iguais que podem contribuir com algo significativo. Pois bem, disse Okafor voltando ao protótipo. Vamos ter certeza de que isso funciona perfeitamente. Só teremos uma chance nisso. A manifestação estava marcada para o dia seguinte em uma das salas formais de apresentação da emissora. Marcus não tinha ideia de quem compareceria, mas suspeitava que seria mais do que apenas o embaixador T-Lex. Ele estava certo em suspeitar disso.